Né? O Brasil hoje é um grande exportador de matérias-primas para a China. A Vale atualmente tem como seu principal mercado de exportação a China. A China precisa desses minérios, dessas matérias-primas para sustentar a sua industrialização. Se o Brasil iniciasse um novo ciclo de industrialização, naturalmente o Brasil se tornaria o consumidor preferencial das suas próprias matérias-primas. A China tem um interesse que o Brasil se desenvolva até como uma forma de enfraquecer os Estados Unidos desse lado do planeta e no continente americano, de estimular um concorrente aos Estados Unidos, que era uma coisa que a União Soviética já fazia no passado, estimular o desenvolvimento brasileiro para enfraquecer a liderança relativa dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, ela se ficaria prejudicada porque reduziria as exportações de minério para ela. Como você imagina que isso pode ser conciliado, né, para que as duas partes ganhem, né? Felipe, eu vou responder pela porta de trás para você. Você como um cara super inteligente vai entender. A tendência da China hoje, eu tive numa banca de doutorado sobre agricultura chinesa semana passada, a tendência da China hoje é buscar cada vez mais, dentro da China, uma soberania alimentar. Então, o processo de elevação da composição orgânica do capital na agricultura chinesa ela é intensa hoje, né? Então isso deve elevar a produtividade do trabalho na agricultura chinesa, mas não vai resolver as questões que envolvem a sua soberania alimentar. E a China já está avisando há muito tempo, países como o Brasil e a Austrália, quando começou aquela questão das provocações, é o seguinte: ela reconhece o governo do Talibã no Afeganistão, tá? Porque eu acho que tem que reconhecer, porque gosta ou não gosta do Talibã, é o governo do Afeganistão, né? Por quê? Porque também ela tem interesse em que a ferrovia que sai do Xinjiang passe por lá e chegue no Paquistão. Por quê? Porque isso vai baratear absurdamente as commodities africanas para a China, né? Esse é um ponto que é interessante. O outro ponto é o seguinte: eles vão parar de importar produto brasileiro, que é uma polêmica isso aí, não quero entrar nela, né? Aqui, como soja ou como carne de boi, por exemplo, que em área desmatada, por exemplo. O Ministério de Comércio da China já avisou que vai acabar com isso, né? Então, a tendência é que a China diminua a dependência do Brasil de commodities agrícolas, ela está dada. Isso aí está precificado entre os economistas chineses, entre os planejadores chineses, já está precificado. Só aqui que não está precificado. Tá? Então, o Brasil buscar uma alternativa industrializante usando a China para isso é fundamental para nós. Por quê? Porque se a gente for ficar dependendo da China para vender petróleo, ferro e soja, o Brasil pode se destruir enquanto nação, porque logo essa bonança vai acabar, né? Ou seja, vai ter outros fornecedores para a China, além dela própria mesmo. Então, o Brasil, eu acho que a reindustrialização também é uma necessidade diante dessa tendência chinesa. O outro ponto que eu vejo, isso eu falo, tem uma polêmica com os amigos meus desenvolvimentistas, que eles dizem que eles falam que as exportações de commodities são uma coisa e de indústria é outra. É verdade. Ou seja, o Brasil, olha só, quando o Brasil exporta para serviço para a Venezuela, o Brasil ganha, por exemplo, em relação proporcional ao que nós ganhamos, em uma tonelada de minério para a China, nós ganhamos $200 nessa tonelada. A mesma proporção de serviço que exportaram para a Venezuela, nós ganhamos R$1.800, dólares, desculpa. R$200 que nós ganhamos da China por tonelada de ferro, e ao exportar serviço para a Venezuela, comunista, essa coisa toda, o fantasminha, o Brasil ganha R$1.800. Ou seja, olha a diferença, por exemplo, de nós termos um parceiro como a Venezuela, da China, por exemplo, nesse aspecto que nos interessa, que é o produto industrial, o serviço, etc., né? Mas eu não vejo contradição entre exportar commodity e exportar produto de alto valor agregado, até porque a agricultura, para quem leu Adam Smith bem e tal, sabe que a agricultura tende a virar um ramo da indústria. E a nossa agricultura é industrial. Até meio, do ponto de vista teórico, complicado falar em separação hoje entre indústria e agricultura, quando a agricultura ela é feita em escala industrial no Brasil. Então, falar mal do agronegócio nesses termos, eu tenho outros problemas com o agronegócio, que eles não são, aqui vou falar uma coisa bem comunista, tá, Rogério? Robson e Felipe. O agronegócio brasileiro ele não é uma classe em si.
Ele não é classe para si, é uma classe em si. Se fosse classe para si, eles seriam anti-imperialistas, né? Sabe, o agronegócio brasileiro ele tem uma característica que eles são muito dinâmicos do ponto de vista econômico, ou seja, é uma coisa impressionante o quão dinâmico eles são economicamente, mas são altamente reacionários do ponto de vista político. Não é somente por conta do que eles acham do MST, ou o que eles acham, o que eles fazem com o trabalho escravo, ou a forma como eles tratam o meio ambiente mesmo, que é entre nós, não tem como defender isso. Eu defendo o agronegócio com tendência histórica, né? Mas assim como eles enxergam, por exemplo, os Estados Unidos, eles moram todos nos Estados Unidos hoje. As grandes figuras do agronegócio brasileiro não moram no Brasil, moram em Miami, né? Então, acho que existem formas de nós defendermos esse patrimônio nacional, que é a nossa agricultura, que não passa para a defesa desse pessoal enquanto classe social, né? Acho que vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? Acho que eu separo bem as coisas nesse aspecto. Mas eu acredito que não existe uma contradição entre uma coisa e outra, e não existe contradição entre exportar manufaturado e exportar commodity, até porque a China, por exemplo, é uma característica da China, da era Mao Tse Tung, inclusive, que era qual? Era a China ser um país agrário, mas exportador de máquina, que é uma controvérsia absurda, mas foi a tendência chinesa durante muito tempo, né? E o Brasil pode fazer as suas coisas, que o Brasil acha que, inclusive, tem muito mais potencial do que a China para ser uma grande potência, né? Na minha opinião particular, né? Enfim, eu acho que nós estamos aqui, nós quatro aqui, nós temos a obrigação, vou fazer um apelo, nós temos a obrigação de nós pensarmos o Brasil em termos sofisticados, sabe? Em termos menos rasteiros e muito mais sofisticados do que está se colocando pela direita e pela esquerda, tá? Eu acho que nós quatro aqui temos essa obrigação, né? Eu vejo 4 Dom Quixote aqui, e vou te falar uma coisa, a pá do moinho é grande. A pá do moinho de vento é grande, os Dom Quixote que se preparem aqui. Porque isso que você falou da elite agrária, eu falo de outras classes nas lives que eu faço parte da guerra. Porque, na verdade, eu vejo o pessoal defendendo muito mais, não estou falando da elite agrária não, mas, no geral, muita gente defendendo mais o interesse dos Estados Unidos do que os nossos. Outro dia eu tive uma discussão com um militar, com um oficial. Ele achava que o Brasil não devia ter bomba atômica, mas os Estados Unidos devem. Eu falei, mas você tá maluco, cara? É esse o teu nacional. Então não tem condições. Enquanto a gente não resgatar o nosso amor pelo país, o nacionalismo, né? Amor pelo Brasil mesmo. O Rogério fala uma coisa, é uma grande verdade. Fala, nós temos uma elite que tem raiva do Brasil. É uma verdade, é uma elite que tem raiva do país. Aí fica difícil. Fica difícil, pessoal. Se você não gostar do país, você nunca vai querer levar ele para dias melhores. Então, a nossa tarefa os Dom Quixote aqui vão sofrer um pouco ainda. Deixa eu fazer uma colocação em cima disso, muito rápida, tá? Eu sou comunista, evidentemente, eu sou internacionalista no DNA. Mas existe uma relação aí. Eu só sou um internacionalista consequente, ou seja, eu sinto amor pelo povo palestino, eu sou solidário à luta do povo sírio, eu sou solidário à luta do povo armênio, eu sou solidário à luta do povo da Coreia Popular, ou seja, porque, antes de mais nada, eu tenho um profundo amor pelo meu país e um profundo amor pelo meu povo, senão não existe internacionalismo consequente. E essa que é a questão, senão é cosmopolitanismo, não é uma visão consequente do internacionalismo, como diz a minha tradição política, o internacionalismo proletário, né, vamos dizer assim, né? Eu sou internacionalista, né, e defendo o que eu defendo em nível internacional, porque eu tenho um profundo amor pelo Brasil. E eu desconfio muito de quem se diz internacionalista, mas não gosta do Brasil. Eu acho que é uma contradição absurda isso, que aliás, o José Martí dizia isso, né? O cubano, ou seja, ele só pode ser o que ele é, amar os povos da América Latina, porque ele ama profundamente Cuba. E eu acho que isso serve para nós também aqui, né? Eu concordo, Elias. Eu queria dizer uma coisa, baseado nesse debate aqui, existe uma tendência de parte da elite brasileira, mas que também atinge esse sujeito... Para de falar elite, viu? É rico. Tá elite é Bezerra da Silva, Dona Ivone Lara, Zeca Pagodinho, é rico. Não, mas chega no sujeito que é ressentido e eventualmente sem nenhum demérito, mas vende bolo de pote ou tá dirigindo Uber, sem nenhum demérito, tá, gente? Mas porque acontece o seguinte, nos venderam a ideia de uma superioridade intrínseca. Então tem pessoas, tem povos, tem culturas que teoricamente seriam superiores à nossa. Então, como tem a ideia da superioridade intrínseca, que a elite, que pode ser econômica, mas não é necessariamente cultural, em geral é muito ignorante. Muito ignorante. Então, eu posso dizer como insider, né? Muita gente vai me ligar daqui a pouco aí para me
meter a boca, mas tudo bem, eu posso dizer como insider. Eu vi no dia da eleição, no primeiro turno, os comentários que eram feitos numa mesa de restaurante aqui nos Jardins, em São Paulo. Tá? Então, quer dizer, qual que é a preocupação? A preocupação é que o brasileiro não sabe votar, o nordestino isso, o nordestino aquilo, o pobre aquilo outro, porque venderam. Mas o problema é o seguinte, é que muitas vezes as próprias pessoas que são, teoricamente, aquelas que deveriam defender a posição da própria dignidade, estão convencidas disso, Elias. Que tem superioridade intrínseca, o americano é melhor, o europeu é melhor, eles sabem mais. Eu acho que a operação... Vou voltar para a Operação Lava Jato, porque eu acho que a gênese desse processo está no fato dessa questão do viralatismo cultural. Que você não acredita. Por exemplo, você falou do pessoal do agronegócio, mas vale para o industrial, vale para o militar, vale para o funcionalismo público. Quer dizer, é uma questão cultural que está muito arraigada.